Bom dia a todos. Declaro abertos os breves comunicados da data de hoje, 1º de outubro de 2021. E já convido para fazer uso da palavra a primeira inscrita, a deputada Benedita da Silva, pelo sistema. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, amanhã, dia 2, nós teremos grandes atos acontecendo pelo Brasil afora, pela garantia de mais vacinas, já que o governo Bolsonaro ignorou no primeiro momento o oferecimento da Pfizer, pediu só 10% das doses do consórcio da COVAX. Nós queremos e vimos as manifestações antidemocráticas do governo Bolsonaro. Então, nós estamos em defesa da democracia contra a qualquer tipo de ameaça de golpe. Nós estamos contra essa violência digital com as mulheres neste país e com a população. Nós estamos com essa violência digital política, violência doméstica, contra a toda e qualquer ação que esse governo tem feito contra o povo brasileiro. Estaremos nos atos amanhã pelo Brasil afora. E eu estou convidando todos e todas que não deixem de participar. Será muito importante. Coloque sua máscara, mantenha a distância, tome seu álcool em gel e vamos para essa luta contra toda e qualquer ação, contra a carestia, meus amigos, a favor da vida, contra a PEC 32 e a favor da estabilidade do servidor público, contra Bolsonaro, que tem se comportado como genocida, não atendendo esse país, e ainda temos pessoas que não tomaram a primeira dose da vacina, contra toda e qualquer ação de despejo urbano ou rural que está acontecendo no Brasil, contra as multas que estão fazendo pelo atraso dos aluguéis no Brasil. Aliás, ações que está sendo praticada por nossa governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, que a gente quer, nesta manhã, cumprimentar. E, nesse momento, dizer que não dá mais para viver com o governo Bolsonaro. Então, eu estou convidando esse país, eu estou dizendo a esse país que basta. Nós temos que garantir vacinas, nós temos que garantir comida no prato, nós temos que garantir emprego para a população brasileira. Eu peço, senhor presidente, como não estou visualizando, que mostre o tempo da minha intervenção, porque daqui não estou conseguindo vê-la. Eu lhe concedi mais 30 segundos para Vossa Excelência concluir. Ah, tá. Então, muito obrigada, senhor presidente. Então, senhor presidente, eu quero, nesse momento, em defesa da democracia, contra qualquer ameaça de golpe, como já disse, parabenizar a nossa governadora, única mulher, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, por essas ações que ela tomou em defesa do seu povo, reconhecendo de que as pessoas estão desempregadas e que precisam ter segurança e apoio. Assim, muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, deputada. Convido para fazer uso da palavra o segundo inscrito, o deputado Henrique Fontana, através do sistema. Bom dia, presidente Eduardo Bismarck. Bom dia a todos os colegas parlamentares e ao povo brasileiro que acompanha mais esta sessão da Câmara Federal do nosso país. Há uma semana atrás, deputada Benedita, deputado Hélder Salomão, todos nós ficamos estarrecidos diante de uma foto que mostra o drama da fome do povo brasileiro, que foi publicada na capa do jornal Extra. Duas pessoas, dois irmãos brasileiros nossos, se viam ali obrigados a catar restos de ossos para alimentar a si e a sua família.
E esta é a cara do Brasil falido e quebrado de hoje por Bolsonaro e por esta política do fundamentalismo liberal. Uma política econômica que concentra cada vez mais renda e que empobrece cada vez mais a ampla maioria do povo brasileiro. Assisti nesta manhã um vídeo extremamente didático, contundente e forte deste grande economista brasileiro, que é o Eduardo Moreira. E ele ali nos mostrava ainda mais profundamente a contradição deste modelo econômico falido que Bolsonaro e Paulo Guedes adotam no Brasil. Porque na mesma semana, deputado Helder, em que esta foto agrediu o sentimento humano de todos nós, nesta mesma semana saíam dados mostrando que as 4 maiores empresas produtoras de proteína no Brasil, que, aliás, é o 3º maior produtor de proteína animal do mundo, e vê 20 milhões dos seus filhos passando fome grave e 110 milhões de brasileiros vivendo na insegurança alimentar. Pois bem, deputado Helder, pois bem, brasileiros e brasileiras, no mesmo momento desta cena dantesca, agressiva do ponto de vista humano, nós acompanhamos os dados da Bolsa de Valores, onde estas empresas têm o maior crescimento do volume de negócios na Bolsa de Valores. Estas empresas acumularam, e eu peço 30 segundos para concluir, presidente Eduardo Bismarck, um lucro estimado, um aumento do seu patrimônio estimado em 63 bilhões de reais em poucos meses, enquanto que o valor que o Brasil destina para o auxílio emergencial em 2021 é de apenas 40 bilhões de reais. Este é o retrato da desigualdade, de um sistema econômico que está quebrando o Brasil, social e economicamente. Este é o descaminho que Bolsonaro e Paulo Guedes, antecedidos por Temer, colocaram o nosso país. É preciso retomar um projeto de desenvolvimento nacional, um projeto que distribua a renda, que melhore os salários, que combata a fome, que gere empregos. E este é o compromisso que o presidente Lula tem defendido na sua caminhada pelo Brasil inteiro. Um bom dia a todos. Obrigado, deputado. Convido para fazer uso da palavra a deputada Érica Cocai. Está ausente da sala virtual. Convido para fazer uso da palavra o deputado Vicentinho, pelo sistema. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, neste momento, inclusive, essa história de sessão na sexta-feira tem complicado bastante a vida de todos nós que temos outros compromissos. Eu estou aqui, verifiquem aqui a tela, estou dando aula para os meus alunos na FAPAM, na Faculdade de Direito aqui de São Bernardo. Eles me autorizaram a fazer esse pronunciamento e diante disso eu quero deixar o meu abraço a esses alunos extraordinários que estão aqui se preparando para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas, senhor presidente, nesta semana eu apresentei o projeto 3139 de 2021. Eu gostaria muito de contar com o apoio de vossas excelências, pois esse projeto ele lida com doenças mentais, consequência do pós-Covid. As pessoas perdem a vida, a família sofre. A família sofre quando perde o ente querido, mas o isolamento também tem trazido tristes consequências para crianças, tem trazido tristes consequências para os idosos que ficam sós, isolados, tem trazido, aumentou, e pelo estudo que eu estou fazendo, em muito, o índice de suicídio. Legal, obrigado. Mais ainda, senhor presidente, os profissionais da educação, enfermeiras que sofrem com o tratamento, com a dor dos outros, com risco de contaminação, chegam em casa arrasados, perturbados,
Também os médicos que lidam, e nesta semana tivemos uma perda, já fiz essa homenagem no plenário da Câmara, para o nosso doutor, meu amigo, nosso irmão, foi deputado estadual, o estimado Carlos Neder, que perdeu a vida. E a consequência, além de perder a vida, são os seus familiares. Neste projeto se aborda uma atenção especial para todos aqueles e aquelas que sofrem as consequências dessa maldita doença que vai atingir, lamentavelmente, nesses dias, 600 mil pessoas. O pós-Covid não traz, além dos graves problemas econômicos, que deixa o Brasil atrasado quando não se cuidou disso nos primeiros dias, mas essas consequências mentais. Eu espero, sinceramente, que o presidente da Câmara já coloque em votação, coloquemos na urgência para que esse projeto considere essas pessoas vítimas com estas circunstâncias. Essa é a minha mensagem, senhor presidente. Eu agradeço e solicito que seja colocado também na Voz do Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Convido para fazer uso da palavra da tribuna o deputado Rubens Bueno. Senhor presidente Eduardo Bismarck, senhoras e senhores deputados, a Organização das Nações Unidas, a ONU, divulgou no último dia 29 de setembro o relatório Covid-19 e Desenvolvimento Sustentável, avaliando a crise de olho na recuperação 2021, onde são sugeridas ações para a recuperação do Brasil diante dos prejuízos gerados pela pandemia. O relatório propõe o cumprimento de metas que fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e destaca que somente uma ação múltipla, com atenção especial voltada para o sistema público de saúde, para o crescimento econômico e para a redução das desigualdades será capaz de retirar o Brasil do atual momento de dificuldades. Foram realizadas análises nas áreas de distribuição de renda, combate à fome, sustentabilidade e preservação do meio ambiente, igualdade de gênero e saúde. A partir disso, a ONU sugeriu 55 ações objetivando a recuperação do país e a melhoria das condições de vida da população brasileira. O estudo é resultado do trabalho de especialistas do PNUD, da Unesco, do Unicef e da OPAS, e acompanhamento de políticas de melhorias para o Brasil. O levantamento avaliou 94 indicadores de vulnerabilidade e de capacidade de resposta à pandemia, a partir dos quais estabelece as condições para o Brasil superar os impactos da pandemia de maneira consistente e homogênea. Segundo a especialista Katina Argueta, representante do PNUD no Brasil, embora o Brasil tenha registrado importantes progressos no desenvolvimento humano nas últimas décadas, a pandemia se sobrepôs às tensões não resolvidas entre os que têm acesso à oportunidade e os que não têm. Para ela, isso torna mais evidente as diferenças de acesso dos brasileiros a importantes recursos como serviços de saúde, educação, proteção social, emprego digno e renda, assim como redes de tecnologia. Entre as metas propostas estão investimentos industriais com externalidades ambientais positivas, política ativa de fomento à economia circular, universalização da banda larga, mecanismos para identificar e aprimorar o investimento público em políticas e programas para crianças e adolescentes, reforma tributária, mecanismos de governança compartilhada entre os poderes, investimento em creches e pré-escola, aprimoramento da economia digital. Destaco que foi elaborado um capítulo específico para a área da educação, onde foi demonstrado que os impactos para crianças e adolescentes podem perdurar. Nesse sentido, o estudo ressalta a importância da priorização da reabertura de escolas com segurança e a necessidade que todas as crianças e adolescentes sejam conectados à internet até 2030. Conforme consta do relatório, 5,5 milhões de crianças e adolescentes tiveram direito à educação negado em 2020. Se no início da pandemia não foram considerados como grupo de risco diretos, são elas que, de fato, são vítimas ocultas da Covid-19, diz o relatório. Foi destacado também que, sem deixar de lado as medidas essenciais para conter a propagação do novo coronavírus,
é preciso ter clareza sobre os impactos do fechamento de escolas por um tão longo período de aprendizagem. Na nutrição, uma vez que muitos deles dependem da merenda escolar, e na segurança de crianças e adolescentes, em especial os mais vulneráveis. Outro desafio destacado é o acesso desigual à tecnologia, que pode provocar aumento de taxas de abandono escolar, trabalho infantil e gravidez na adolescência. Conforme consta do texto, com o fechamento massivo de estabelecimentos escolares, o ensino remoto mediado por tecnologias apresenta-se como alternativa para a continuidade da aprendizagem. E aí nos cabe destacar que no Brasil, 28% das famílias não têm acesso à internet, percentual que aumenta conforme a renda diminui e chega a 48% em áreas rurais. Como políticas sugeridas pelos pesquisadores, foram destacadas a reabertura das escolas com segurança sanitária, estabelecimento de parcerias para inclusão digital, manutenção de serviços de saúde, além da criação de oportunidade de trabalho para jovens entre 14 e 24 anos. Sem ação coordenada para prevenir, mitigar e responder aos efeitos da pandemia, as consequências para esse segmento agora e para a sociedade, como em todo o futuro, serão graves. Trouxe essas informações para entender que os governos federal, estaduais e municipais devem tomar conhecimento com profundidade das 55 ações propostas pela ONU no intuito de reverter os danosos efeitos gerados à sociedade brasileira pela pandemia da Covid-19. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Convido para fazer uso da palavra o deputado Valmir Assunção, através do sistema. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, deputados, no próximo dia 2, precisamente no próximo sábado, a população brasileira irão às ruas para dizer não ao governo Bolsonaro. E a população vai dizer não ao governo Bolsonaro, senhor presidente, porque nós estamos vendo a situação de crise crescente quando se trata da fome, da pobreza, da carestia, da miséria no Brasil. É assustador quando a gente passa nas ruas, em todos os lugares, a quantidade de pobre cada dia aumenta mais. Isso porque o governo Bolsonaro, ele não cria emprego, não fortalece, não defende a população mais pobre, não cria expectativa para o povo brasileiro. E é essa indignação que a população brasileira vai demonstrar nas ruas no próximo dia de sábado, onde a população vai dizer não ao governo Bolsonaro. E eu tenho certeza que as pessoas irão, independente de partido político, independente de ideologia, o fundamental é ser contra Bolsonaro. Quem é contra Bolsonaro, que não concorda com a pobreza, não concorda com o desemprego, não concorda com a fome, vai estar nas ruas dizendo para os deputados que Bolsonaro tem que ser impeachmentado. Nós não conseguiremos conviver em 2022 mais um ano com esse governo Bolsonaro que não respeita a Constituição, não respeita o processo democrático, não respeita a nossa gente, não respeita o nosso país, não respeita o juramento que ele fez no dia que tomou posse. Por isso, meus queridos companheiros, colegas, deputados e deputadas, nós temos que ir nas ruas para podermos dizer ao governo Bolsonaro que a população brasileira não está contente e não aceita retrocesso. Nós temos um país que é uma democracia, vamos defender essa democracia, e essa democracia não rima com fome, não rima com miséria, não rima com carestia. Nós precisamos voltar a resgatar a esperança do nosso povo, a esperança da nossa gente. Fora Bolsonaro. Com a palavra, o deputado Eduardo Bismarck, que preside esta sessão.
Obrigado, senhor presidente Rubens. Hoje eu subo essa tribuna, deputado Rubens Bueno, hoje eu subo essa tribuna, dia 1º de outubro, para fazer uma homenagem que eu considero muito importante. Hoje é dia do vereador. O vereador, como eu sempre digo, é a parte mais importante do processo político. Isso porque o nosso mandato, que é municipalista, considera que o vereador, assim como o prefeito, estão no dia a dia das cidades, conversando com as pessoas, sabendo a dor das pessoas, eles lidam com a população que nos dá a oportunidade de sermos deputados diariamente. Enquanto às vezes nós estamos nos deslocando, indo a diversos municípios, também vindo aqui a Brasília, o vereador diariamente está na sua cidade, conversando, dialogando, conhecendo a dor dos munícipes. Por isso, minha homenagem na data de hoje a todo vereador do país, toda vereadora que lidam e que trabalham diariamente por um município melhor e que acreditam na política como meio de transformação da vida das pessoas. Quero homenagear também até mesmo os suplentes de vereadores, muitas vezes que não chegam a assumir, mas que emprestam o seu nome para poder fazer parte desse processo político, para poder colaborar com o município e também estão ali na ponta, dialogando com todos os munícipes, com os cidadãos das cidades. Portanto, meu abraço a todos os vereadores, todas as vereadoras, um prazer estar sempre à disposição de vocês. O nosso mandato é municipalista e contem com o nosso apoio. Muito obrigado e viva os vereadores! Eu já te chamo. Deputado José Ricardo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas parlamentares. Hoje, dia 1º de outubro, é uma data importante que a gente lembra do Dia da Pessoa Idosa e lembramos da Lei 10.741, que é o Estatuto da Pessoa Idosa. Nós, na verdade, estamos no Brasil, no desafio de cumprir essa lei importante que diz que o atendimento às pessoas idosas é uma prioridade absoluta, assim como o atendimento às crianças e adolescentes. Mas é uma lei que ainda não é respeitada, principalmente por parte do poder público. Apesar de ter aumentado a expectativa de vida no Brasil, nós ainda enfrentamos, o Brasil enfrenta ainda uma situação de abandono das pessoas idosas. Nós temos a previsão de, no ano 2035, chegar a 60 milhões de pessoas idosas. E a prioridade não acontece no cotidiano, no dia a dia, nas cidades, nas políticas públicas. A necessidade de profissionais também para cuidar de pessoas idosas com problemas de saúde, um processo de envelhecimento com qualidade, precisa de investimentos públicos, municipais, estaduais, a nível federal, e em vários âmbitos, nas atividades físicas, para bibliotecas, para esportes, para atividades, inclusive, de geração de renda, para complementar aposentadorias e pensões. E é bom lembrar que, com a reforma da Previdência, reduziu o valor médio de aposentadoria, uma situação injusta, que a gente votou contra esse projeto de atraso. Então, é necessário que, depois de 18 anos, que é o tempo que completa o Estatuto, realmente o Brasil entre na proposta da ONU da década do envelhecimento saudável. Mas isso precisa de recursos, precisa de prioridade. E a gente não vê isso no atual governo, na área da assistência, na área das políticas voltadas para pessoas idosas. O Sistema Único da Assistência Social, por exemplo, o orçamento do Orçamento Geral, em 2019, tinha 1 bilhão e 700 milhões de reais. E para o ano 2021, tem 1 bilhão e 300. Quer dizer, em vez de aumentar, reduziu. E é o que a gente está vendo em várias outras áreas fundamentais de interesse da população. Por isso também a preocupação, a proposta no projeto de lei 5.383, que propõe mudar
a idade das pessoas idosas, pular de 60 para 65 anos. Isso vai gerar muitas consequências, precisa ter um debate e é necessário que a gente realmente leve a sério o estatuto que nós temos. Tem que ser prioridade absoluta, como está escrito lá. Senhor presidente, gostaria que divulgasse na Voz do Brasil o nosso discurso. Obrigado, deputado. Convido para fazer uso da palavra através do sistema. Aliás, pedindo escusa aí ao próximo inscrito, só para poder retomar a inscrição da terceira inscrita, que era a deputada Érica Cocai, que se encontra aqui no plenário. Com a palavra, a deputada Érica Cocai. Um momentinho, deputado, desculpe. Amanhã o Brasil vai às ruas. O Brasil vai às ruas para protestar contra um governo que é um governo da necropolítica, da política da morte. É um governo que desdenha da dor do povo brasileiro. A dor do povo brasileiro que chora quase 600 mil mortes pelo coronavírus, que seriam mortes em grande parte evitáveis, se nós tivéssemos um governo que não achasse que todo mundo é isso mesmo, que eu não sou coveiro, isso é uma gripezinha, e que estabeleceu um processo negacionista que, em verdade, apenas atuava como biombo para um profundo processo de corrupção desvendado pela CPI da Covid. Ali nós vamos ver que atestados de óbitos foram adulterados, que seres humanos foram feitos cobaias para a implementação de práticas terapêuticas ineficazes e também práticas terapêuticas que provocavam dano à vida das pessoas. Nós vamos às ruas. Nós vamos às ruas para protestar contra a fome, para protestar contra a inflação, para protestar contra os ataques cotidianos à própria democracia, um governo que desde o seu primeiro momento, ele tensiona e elege inimigos imaginários, para protestar contra a tentativa de capturar o Estado através da PEC 32 e colocá-lo como refém dos interesses privados e dos governantes. Nós vamos às ruas para protestar contra este nível de desemprego, para protestar contra o preço do gás, contra o preço do combustível, contra o preço da energia. Nós vamos às ruas para protestar, mas vamos fundamentalmente às ruas em defesa de direitos, em defesa de liberdade, em defesa da democracia, até porque a democracia é chão básico para os direitos, e os direitos carregam a democracia para todos os cantos desse país e a transformam em uma democracia de alta intensidade e não de baixa intensidade. Nós vamos às ruas para protestar contra este governo da morte, mas nós vamos fundamentalmente às ruas por amor a este Brasil, por amor à sua bandeira, por amor ao povo brasileiro, por amor aos nossos povos originários, por amor a uma Constituição que foi escrita não apenas com tinta da caneta, mas com tinta do urucum, com tinta do genipapo, com os interesses deste Brasil que precisa viver a sua dignidade e a sua grandeza. Nós vamos às ruas, todas as lutas, vários partidos políticos, vários movimentos sociais, todas as lutas, todas as cores, todos os corpos, estaremos nas ruas amanhã, para dizer que nós não vamos permitir que a faixa presidencial esteja no peito estufado do sexismo, do machismo, da LGBTfobia, do racismo, do capacitismo, ou seja, nós vamos pela liberdade de existência, pela liberdade de amar. Nós vamos para fazer valer o discurso do senador Comparato, que dizia, eu tenho um sonho, repetindo Martin Luther King. Nós temos o mesmo sonho, que as pessoas sejam vistas porque são pessoas, que as pessoas não possam ser julgadas, subalternizadas pela raça, pela etnia, pela sua orientação sexual, por sua identidade de gênero, enfim, que as pessoas possam ser vistas como pessoas. Por isso nós vamos às ruas. Nós vamos às ruas pelo direito de ser,
pelo direito de amar, pelo direito à cidade que é negada às mulheres, que é negada aos beijos livres, às demonstrações de afeto. Nós vamos às ruas porque nós temos um sonho. Esse sonho que foi dito pelo senador Comparato, que fez uma belíssima fala e nós parabenizamos, de enfrentamento a todos aqueles que querem aprisionar o afeto, que querem impedir que as famílias possam existir. E família é construção de afeto, é construção de felicidade. Famílias, existem inúmeras famílias que precisam ser respeitadas. É porque temos um sonho de um Brasil justo, solidário, de um Brasil democrático, de um Brasil de direitos, que nós estaremos nas ruas amanhã, dia 2 de outubro, para dizer não à política da morte. Obrigado, deputada. Convido para fazer uso da palavra o deputado Helder Salomão, através da sala virtual. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, amanhã será um dia de muita mobilização em todo o Brasil. Nós vamos às ruas do Brasil com álcool e gel, máscaras, com todo o cuidado necessário, mas estaremos nas ruas, elevando a nossa voz contra a política econômica ultraliberal de Guedes e Bolsonaro. Política que tem produzido a fome. São mais de 20 milhões de brasileiros passando fome. Política neoliberal que tem promovido o desemprego. São quase 15 milhões de brasileiros desempregados e mais 6 milhões de desalentados. Política econômica cruel que está elevando a inflação, o preço dos alimentos, o preço dos combustíveis e a política econômica que congela o salário mínimo. Nós estaremos nas ruas amanhã, também elevando a nossa voz contra as privatizações, a entrega do nosso patrimônio público. Correios, Eletrobras, a Codesa aqui no Espírito Santo, tentativas absurdas de entregar o nosso patrimônio para a iniciativa privada, empresas lucrativas e que contribuem com o desenvolvimento econômico e social. Estaremos nas ruas contra a prática genocida, a prática de enfrentamento da pandemia com insensibilidade, com corrupção e que já provocou a morte de quase 600 mil brasileiros. Estaremos nas ruas elevando a nossa voz contra a PEC 32, esta PEC absurda que quer penalizar os servidores públicos, o serviço público e a maioria da população pobre que necessita desses serviços. Estaremos nas ruas contra todas as arbitrariedades desse governo, mas estaremos também nas ruas na defesa da vida, na defesa da democracia, da educação pública, do Sistema Único de Assistência Social, do Sistema Único de Saúde. É preciso que nós elevemos a nossa voz contra a elevação dos preços e contra a homofobia, como fez ontem o senador Comparato, no Senado Federal, na CPI da Covid. Elevar a nossa voz contra esses que praticam crime, porque homofobia é crime e já foi definido pelo STF. Quero parabenizar o senador Comparato pela sua coragem, pelo seu testemunho, pela sua ousadia de enfrentar aqueles que são machistas, racistas, sexistas, homofóbicos, autoritários. Senador Comparato é um orgulho para o povo do Espírito Santo e para o povo brasileiro. Obrigado pela sua coragem e pelo seu posicionamento ontem e pelo seu posicionamento ao longo da sua trajetória como senador da República do nosso país. Nós vamos continuar nas ruas gritando contra todo tipo de preconceito, porque eles falam em defesa da família, em defesa de Deus e agem contra o povo, agem contra a família e agem contra os ensinamentos de Jesus Cristo. Peço, senhor presidente, que o nosso pronunciamento seja publicado na Voz do Brasil. Obrigado, deputado. Convido para fazer uso da palavra o deputado professor Israel Batista. Presidente Eduardo Bismarck,
Que bom vê-lo aí mais uma vez, sempre firme nos trabalhos, nessa presidência, conduzindo com genialidade nossas sessões, presidente. Obrigado. Presidente Eduardo, amanhã eu quero convidar os meus amigos, os professores, os estudantes, os brasilienses de uma forma geral, para se encontrarem comigo na frente do Museu da República. Amanhã, a partir das 15 horas, a gente vai estar lá. Eu vou me atrasar um pouquinho, porque eu vou dar aula até as 15 horas, e 15h30 eu consigo chegar. Eu quero chamar todo mundo, porque o Brasil precisa dizer um basta a esse governo que desrespeita os educadores, a esse governo que desrespeita os servidores públicos, trazendo uma PEC 32 nefasta, que vem para destruir tudo que conquistamos para a administração pública na Constituição de 88. Esse governo precisa ter um fim, porque nós não suportamos mais os falsos moralistas ocupando a principal cadeira da República. Falsos moralistas, senhor presidente, hipócritas, que se dizem homens de bem, que gostam tanto da família tradicional brasileira, que tem duas. Esses homens de bem, né, que gostam tanto da moralidade, que se você entrar nos grupos de WhatsApp deles, vocês ficam vermelhos de vergonha, de tanta, desculpe o termo, presidente, porque não é digno dessa tribuna virtual, de tanta sacanagem que trocam entre si. Senhor presidente, o Brasil não merece ser governado pelos fariseus que foram insistentemente denunciados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sim, o homem de bem, o homem que se preocupava com os que eram excluídos, com os que precisavam realmente de atenção. E eu quero mandar o meu abraço ao senador Contarato, que ontem lavou a alma do Brasil, esse nosso Brasil que tem gingado, esse nosso Brasil cuja principal riqueza é a diversidade, é a capacidade de convivência entre os diferentes e que esse governo está tentando destruir. Então amanhã, minha gente, aqui de Brasília, de todas as cidades brasileiras, vamos nos juntar em frente à belíssima obra de arte do grande brasileiro Oscar Niemeyer, para dizer não ao Brasil da feiura. Nós queremos de volta o Brasil que é bonito. Um abraço. Obrigado, deputado. Parabéns pelo pronunciamento. Convido para fazer uso da palavra o deputado Reginaldo Lopes, através da sala virtual. Presidente, quero aqui também convidar o povo brasileiro para ocupar as ruas amanhã, um dia importante, um dia histórico, porque será o dia que nós vamos dizer um basta a esse desgoverno do Bolsonaro. O país está vivendo uma enorme carestia. O país está vivendo a dolarização da proteína animal, da proteína vegetal, porque esse governo não tem empatia por ninguém. Esse governo, por incompetência do ministro Paulo Guedes, tem dolarizado a carne, os alimentos no país. O povo mais pobre, a ampla maioria se encontra desempregada ou subocupada, mas também os trabalhadores brasileiros que ganham até 2 salários mínimos, que assistem esta política há quase 6 anos de não reajuste do salário mínimo com ganho real, somado a essa despolitização da política do ponto de vista de não compreender que o Estado é um instrumento forte na proteção do poder de compra dos trabalhadores, também assiste essa falta de política de abastecimento, a falta de estoque regulador dos preços no Brasil, porque esse governo é, de fato,
da necropolítica, da política da morte, da política do desemprego, da política da carestia. Por essas razões, nós temos que ocupar as ruas para dizer que o Brasil é muito melhor do que o bolsonarismo, é muito melhor do que Bolsonaro, e que nós queremos um novo país. E esse país nascerá das ruas, das redes, da construção coletiva de um novo projeto de país, um novo projeto de nação. A realidade do povo brasileiro é muito dura. Nós estamos vivendo um drama econômico, um drama social. A nossa juventude, a nossa força motriz de construção de um país querem ir embora desta nação, porque não tem política específica mais para a qualificação profissional, não amplia mais as vagas no sistema universitário, nos institutos, nas universidades, tem uma perseguição ao financiamento estudantil dos jovens mais carentes nas universidades. Portanto, não tem razão mais da continuidade desse desgoverno. E para a gente colocar um ponto final, teremos sim que ocupar as ruas e pedir o fora Bolsonaro, porque esse governo é o principal responsável pela perda de mais de 600 mil vidas, porque ele foi um governo negacionista, um governo que não se organizou, não comprou vacina e incentivou o papel da ciência, o papel das políticas de distanciamento social, o uso de máscara, e ele é o responsável pelas mortes. Então, fora Bolsonaro e até amanhã nas ruas. Obrigado, deputado. Convido para fazer uso da palavra o deputado Zeca Dirceu. Ausente da sala virtual. Convido, então, para fazer uso da palavra o deputado Pompeu de Matos. Oi, deputado. Bom dia. Deputado Pompeu, me ouve? Oi, presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Está me ouvindo, presidente? Lhe ouço bem. Bem, presidente, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a todos os colegas parlamentares, na metade sul do Rio Grande, na rainha da fronteira, e desde Bagé, eu quero aqui prestar a minha homenagem. Hoje é o Dia Mundial do Idoso, e nós, brasileiros, precisamos mais do que conhecer a idosa. Afinal de contas, a primeira idade até os 30 anos, a segunda idade dos 30 aos 60 e a terceira idade dos 60 em diante tem hoje uma inversão, porque a terceira idade, ela hoje tem mais pessoas do que a primeira idade, o que mostra a importância de que precisam de políticas públicas, de valorização, de respeito. E eu mesmo aprovei uma lei, que é a Cidade Amiga do Idoso, já está aprovada na Câmara dos Deputados, brigo pelo 13º, aliás, o 14º salário para os aposentados e pensionistas. Tenho aí projetos de lei, presidente, para que acabe com a prova de vida, ou seja, projetos de leis importantes. O projeto de lei super idoso, ou seja, a pessoa acima dos 75 anos, que tem um reajuste maior e melhor para o seu salário. Então, vai a minha homenagem, vai o meu carinho, o meu respeito, e faço em forma de verso, presidente, se me permite. Dizendo que os anos já se vão longe, os netos relembram a infância, do avô, do pai e do filho. Nos olhos a luz e o brilho de amor e felicidade. Tudo é carinho e bondade, dos pais agora a voz. E agora a vida renasce em nós para viver a melhor idade. Assim a vida ganha mais vida, com calma, carinho e paciência. Junto à sábia experiência, são virtudes que aparecem. E os sonhos rejuvenescem, que até parecem magia, e a vida então contagia a toda pessoa idosa, e esta força poderosa se transforma em alegria. Por isso, o segredo da vida é viver cada momento. Cada um vive seu tempo,
para com tempo e liberdade, viva a vida sem maldade, viva com intensidade, encontre a felicidade, mantenha viva a sua história, leve a vida na memória e viva a terceira idade. Minha homenagem a todos os avós, a todos aqueles que vivem a terceira idade com muita intensidade. O meu carinho, o meu respeito, a minha luta para valorizar aqueles que são nossos pais, nossos avós e que precisam o respeito, o reconhecimento e hoje a comemoração, porque é o Dia Mundial da Pessoa Idosa, da terceira idade, ou enfim, daqueles que têm na memória a história, um passado de glória e a perspectiva, sim, a esperança, os sonhos de muitos anos de vitória. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Pompeu de Matos. Convido para fazer uso da palavra a deputada Maria do Rosário, através da sala virtual. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, sobretudo o povo brasileiro, nós vivemos um tempo tão difícil, mas é preciso trilhar um caminho de esperança. Esta esperança vem da participação e cidadania. Nos últimos dias, muitos brasileiros e brasileiras se dirigiram à Câmara dos Deputados pedindo que a Câmara não aprove a PEC 32, que destrói serviços públicos. Eu quero me somar a todos os brasileiros e brasileiras, servidores e servidoras públicas e ao conjunto da população, dizendo não à PEC 32, porque serviços públicos de qualidade estão definidos na Constituição como um direito. Mas essa atitude de cidadania, de dirigirem-se aos deputados e deputadas, também precisa, neste momento, mover-se para exigir do presidente Arthur Lira que coloque os pedidos de impeachment em debate. E amanhã, dia 2, nós estaremos nas ruas pela democracia, pelo impeachment. Nós temos que ocupar as ruas do Brasil com todos os cuidados sanitários, porque não somos negacionistas, para fazer valer a Constituição e os direitos do povo. É preciso cobrar aquilo que é mais fundamental. Como viver em um país onde um presidente da República, já sem qualquer legitimidade, ocupa aquele espaço e faz explodir os preços dos alimentos? Sim, porque as 4 grandes empresas frigoríficas do Brasil tiveram somente no último mês um acréscimo de 20 bilhões no seu valor. Mas, ao mesmo tempo, 110 milhões de brasileiros e brasileiras estão em insegurança alimentar. Não comem todos os dias. O jornal Extra colocou na sua capa o que é o garimpo de ossos, daquilo que é descartado. E um povo que busca aquilo que é descartado para o alimento dos seus próprios filhos. Senhores e senhoras, contra a alta dos preços dos alimentos, contra a inflação que voltou, o desemprego, as mortes pela Covid ou as filas que estão agora para atender aquilo que deveria estar sendo atendido e contra o orçamento que está sendo reduzido na saúde, na educação, contra os ataques à democracia, à liberdade. Nós precisamos nos posicionar nas ruas para que de dentro destes atos, desses lugares, a Câmara dos Deputados escute o povo, escute o caminho do impeachment, escute que nós não aguentamos mais, que basta das pessoas passarem fome, morte e miséria. O caminho da esperança para o Brasil é o caminho da democracia. A democracia, senhor presidente, é algo essencial e não pode ser jogado para lá e para cá de acordo com o interesse de quem está no governo. Temos que estar claramente colocados à luz do que está na própria CPI aparecendo. Bolsonaro faz um governo contra o povo, um governo corrupto e um governo que cometeu graves crimes de responsabilidade que ainda não estão apurados devidamente pela Câmara dos Deputados, porque os pedidos de impeachment estão paralisados. Dirija-se à Câmara, sejam cidadãos e cidadãs. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. Convido para fazer uso da palavra o deputado Charles Fernandes, através do plenário virtual. Deputado Charles Fernandes, Vossa Excelência me ouve? Posteriormente, retoma a vossa inscrição.
Convido para fazer uso da palavra o deputado Pedro Czai. Senhor presidente, senhores deputados, a grande pergunta que a gente faz para um governo de plantão, se sua política, e especificamente sua política econômica, vai distribuir renda, vai distribuir riqueza e se vai distribuir oportunidades. Ou é um governo, através de sua política econômica, que vai concentrar renda, concentrar riqueza e distribuir desigualdade. O que nós percebemos nesses últimos anos, com o governo Michel Temer, com a agenda para o futuro, e aprofundada com o governo de Paulo Banqueiro Guedes e o governo Bolsonaro, aprofundou uma política econômica, não da incompetência ou da desqualificação ou do desgoverno, uma política econômica que de forma competente concentrou renda, concentrou riqueza, nos ricos ficando mais ricos, mais bilionários neste país. 42 brasileiros têm uma riqueza de 1,9 trilhão de reais e uma política econômica que, contraditoriamente, produziu e socializou o desemprego, a miséria, a fome, a perda do poder aquisitivo do salário, do assalariado, do trabalhador, a diminuição dos investimentos públicos em políticas universais, produzindo, consequentemente, aumento da concentração da renda, aumento da concentração da riqueza. É esse olhar que eu tenho do governo Bolsonaro. Portanto, é uma política com racionalidade política, como é no caso da pandemia. Não há desqualificação em relação à pandemia. Há uma racionalidade política pela imunidade de rebanho de contaminar a sociedade brasileira e produzir essa tragédia, esse genocídio humano, cada dia escandalosamente comprovado pela CPI da Covid. E aqueles todos que, junto com Bolsonaro, produzem e reproduzem esta política do genocídio, devem ser responsabilizados moralmente, responsabilizados pela história e responsabilizados criminalmente. Portanto, é nesse governo criminoso contra a classe média, contra a classe trabalhadora e os agricultores que nós vamos para a rua nesse dia 2 de outubro e dizer: fora Bolsonaro. Obrigado, deputado. Convido para fazer uso da palavra, retomando a inscrição, do deputado Charles Fernandes, através do sistema. Muito obrigado, presidente Eduardo Bismarck. Muito bom dia. Mais uma vez, um prazer estar aqui falando sobre a presidência de Vossa Excelência. Senhor presidente, esta semana o governo sinalizou a continuação do auxílio emergencial, aquilo que não deveria nem ter sido interrompido no final do ano passado. Está tudo bem, senhor presidente? Está ouvindo? Sim, lhe ouço, o plenário lhe ouve bem. Muito obrigado. E não deveria nem ter sido interrompido no ano passado. E a sinalização de continuar. E é importante que esse auxílio permaneça e continue, mesmo com o avanço da vacinação, mas a população do Nordeste brasileiro está passando muitas dificuldades. Chegando aqui no interior da Bahia, o que a gente mais ouve é os comentários, senhor presidente, do gás de R$110, gás que leva 10% do salário mínimo, da renda do trabalhador assalariado. Então, é preciso que o governo invista agora muito nas camadas mais vulneráveis da população brasileira. Esse auxílio emergencial ele tem que continuar e não pode ser interrompido em nenhum momento. As coisas dispararam, os preços saíram do controle, a inflação voltou a bater na porta, o poder de compra do brasileiro
está altamente comprometido, e mais aqueles que necessitam. Esses é que estão passando maiores dificuldades. São essas famílias que nós devemos olhar nesse momento. São esses que precisam do Estado brasileiro. Poderíamos deixar até de investir na parte de infraestrutura, que é importante, mas o que é mais importante nesse momento? É cuidar do nosso povo, é cuidar da nossa gente, é cuidar daqueles que mais precisam nesse momento do auxílio do governo. É esses que estão passando dificuldades. São essas famílias que estão tendo dificuldade para colocar o pão na sua casa para seus filhos. É esses que nós devemos ter todo o cuidado necessário. Aquele projeto do Zaratini é importante, mas é mais importante são as ações do governo para beneficiar esses que mais precisam. São essas famílias que precisam do Estado brasileiro, eu repito. As pessoas estão batendo na porta a todo momento, pedindo ajuda para isso, ajuda para aquilo. Não tem mais recursos para pagar aluguel, não tem recursos para pagar as tarifas de energia que estão nas alturas. É isso que o governo precisa se dedicar daqui para frente, presidente Eduardo Bismarck. Peço divulgação na Voz do Brasil, no meio de comunicação, esse nosso pronunciamento. Muito obrigado e tenha um bom dia, presidente. Obrigado para Vossa Excelência também, um excelente dia. Convido para fazer uso da palavra o deputado Coronel Tadeu. Ele está aqui na sala de líderes. Obrigado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, amigo. Bom dia para todos. É uma satisfação estarmos aqui abrindo mais uma vez os trabalhos e ver Vossa Excelência conduzindo a sessão de hoje. Obrigado. Senhor presidente, nós temos um problema sério para resolver, que é essa questão da alta dos combustíveis. E hoje nós temos os estados cobrando o ICMS de 25% a 34%. Sei que isso é um valor significativo e qualquer redução, obviamente, traria impacto nas contas dos governos estaduais. Mas é preciso que os governadores façam esse gesto num momento tão difícil que o país está vivendo. O presidente Bolsonaro já fez a parte dele, reduziu os impostos federais e agora nós precisamos que os governadores entrem nessa batalha contra o aumento dos combustíveis, contra o aumento da inflação. Isso não é uma tarefa somente para o presidente da República resolver. E não é cabível que só ele tenha essa responsabilidade. Afinal de contas, os estados se beneficiam desses impostos, se beneficiam muito dessa arrecadação. E eu vejo que estão agora politizando também a alta de combustíveis. O presidente Bolsonaro já sofreu inúmeros ataques durante a pandemia, de diversas formas, das formas mais perniciosas, das formas mais maléficas e mentirosas que pudemos ver durante todos esses meses que nós estamos na pandemia. E é lamentável que os governadores também tenham participado disso. Só que agora a cobrança precisa ser em cima dos governos estaduais, porque não é cabível que o governo federal faça a sua parte e os estados fiquem aí a bel prazer, faturando, arrecadando em cima do povo brasileiro. Quero alertar a toda a população com esse pronunciamento que não é lógico. Enquanto um governo abre mão dos seus impostos, o outro, além de não abrir mão, aumenta os impostos, como é o caso do estado de São Paulo, que lamentavelmente o governador João Dória acabou com as isenções de diversos produtos aqui no estado e, de uma forma marqueteira, até anunciou que só vai reduzir a partir do ano que vem, num ano de campanha. É isso que o povo não aceita. É um político com esse tipo de comportamento, castigando o povo brasileiro, obrigando o povo brasileiro a pagar mais impostos para ele se promover. Precisamos muito, mas muita atenção do povo brasileiro para que cobrem dos seus governadores uma postura honesta, uma postura de um homem que foi eleito pela população para fazer o bem para a população. Fique esse alerta, senhor presidente, e solicito
que esse pronunciamento seja colocado nos canais de comunicação da Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Convido para fazer uso da palavra o deputado Neucimar Fraga. Não está no plenário virtual. Convido para fazer uso da palavra o deputado João Daniel. Convido para fazer uso da palavra a deputada Lauriette. Também ausente do plenário virtual. Convido para fazer uso da palavra a deputada Perpétua Almeida. Ausente da sala virtual. Convido para fazer uso da palavra o deputado Paulão. Ausente da sala virtual. Convido para fazer uso da palavra a deputada Lídice da Mata. Eu estou vendo aqui pela tela, ela não se encontra em frente à Câmara. Saiu da frente da Câmara, eu retomo a inscrição logo mais. Deputada Lídice, Vossa Excelência me ouve? Bom, retomo logo mais. Próximo inscrito sou eu, já fiz o pronunciamento antecipando. Convido, então, para fazer uso da palavra, o deputado Ivan Valente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Hoje eu queria me manifestar, presidente, porque amanhã nós teremos um dia excepcional, uma resposta do povo brasileiro a todos os desmandos, né? A assassinato, a morte de 600 mil pessoas pela política genocida e irresponsável de Bolsonaro, como nós vimos ontem na CPI, né, da Covid, onde um apoiador, produtor de fake news, financiador de mentiras, Otávio Facuri, amigo do presidente, né, foi desmoralizado, a começar pelo preconceito e pelo ódio que difunde, né? Quero me solidarizar com o senador Contarato, excepcional intervenção ontem, mas nós sabemos quem inspira Otávio Facuri, é Bolsonaro, né? Da onde saiu esse esgoto na sociedade brasileira de preconceito, intolerância e ódio, né? Mas o principal é que amanhã o povo vai para a rua para demonstrar a sua indignação, a sua insatisfação com o desemprego, com a escalada inflacionária brutal que nós estamos vivendo, com o empobrecimento do povo brasileiro, enquanto o Bolsonaro passeia, viaja, gasta dinheiro público, não trabalha, né, e levanta uma criança com um fuzil ontem como símbolo do seu governo. É isso que nós estamos assistindo. Enquanto isso, ele está desesperado com o processo inflacionário. Nós aprovamos aí na Câmara um projeto de Vale Gás que vai gastar no mínimo 6 bilhões, e ainda é muito pouco para atender os de baixo. Mas ontem a Petrobras, que disse que não ia intervir nos preços, que vai gastar 300 milhões de reais. Sabe quanto isso vai atingir, senhor presidente? 845 mil famílias. É o cálculo aqui da matéria do Globo de ontem. Ou seja, eles sabem que o povo está passando fome, que o povo não tem emprego, que eles não combatem a pandemia, mas sabem que é isso que vai derrubar a popularidade do Bolsonaro. Por isso, a união de forças no nosso país, amanhã, é fundamental. Todos aqueles que não querem o retrocesso civilizatório, pegue o seu cartaz, a sua bandeira, use os protocolos sanitários e vamos às ruas gritar fora Bolsonaro, levantar a bandeira do impeachment. E eu quero, nesse momento, me referir a Arthur Lira, o presidente. Saia de cima dos processos de impeachment. Centrão, com suas emendas de relator, com o tratoraço, estão comprando os votos no plenário para passar reformas antipopulares, como a reforma administrativa.
mas esta mamata vai acabar. Fora Bolsonaro, impeachment já. Obrigado, deputado. Convido para fazer uso da palavra o deputado General Girão. Está ausente da sala virtual. Convido, então, para fazer uso da palavra o deputado Jorge Sola. Alô. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os parlamentares aqui nos acompanham pela TV Câmara. Eu quero aproveitar essa oportunidade para convidar todos e todas a estarem amanhã nas ruas. É um ato muito importante que teremos em diversas cidades do Brasil, um ato em defesa do impeachment do pior presidente da história desse país. Nós vamos estar aqui em Salvador e todos os nossos colegas parlamentares estarão em seus estados engrossando as fileiras contra esse insano que está na cadeira do presidente da República. Fora Bolsonaro é a palavra de ordem que o Brasil inteiro vai estar colocando amanhã nas ruas. Não existe, presidente, eu quero fazer um desafio aqui mais uma vez. Me mostrem uma única política pública, um único programa do governo federal que não tenha sido deteriorado, que não tenha perdido capacidade de ação dentro deste governo em tão pouco tempo. A destruição é de larga monta. Todas as áreas, educação, saúde, assistência social, acabaram Minha Casa Minha Vida, destruíram a política habitacional mais importante que esse país já teve, salário mínimo desvalorizado, a inflação nas alturas, preço dos alimentos disparado, a política absurda de preço da Petrobras, que só visa garantir lucros extraordinários dos acionistas privados, levando a um aumento do preço do frete, dos alimentos, de diversos produtos que dependem da malha rodoviária para serem distribuídos, do gás de cozinha, da energia elétrica. É o desemprego, é a miséria, é a fome, é a destruição da capacidade de sobrevivência de milhões de brasileiros. Esse é o legado do governo, pior governo da história dessa República. E é bom lembrar que, além dessa destruição toda, a corrupção. Quem está acompanhando a CPI do genocídio está vendo aí, transformar até a vida das pessoas, até a questão da vacina, em oportunidade de negócios, oportunidade de gerar ganhos por parte de corruptos nessa máquina pública destroçada. Nós precisamos impedir que passe a reforma administrativa, a PEC 32, nós precisamos impedir que continuem desmontando o Estado e destruindo as políticas mais importantes que fazem diferença na vida das pessoas. Por isso, presidente, conto com você, com todos os colegas, amanhã nas ruas, fora Bolsonaro, impeachment já. Peço que nossa fala seja reproduzida na Voz do Brasil, nos órgãos de comunicação da Casa. Muito obrigado, deputado. Convido para fazer uso da palavra o deputado Valmir Assunção. Convido para fazer uso da palavra o deputado Cristino Áureo. Deputado Cristino Áureo. Senhor presidente. Bom dia. Bom dia. Vossa Excelência tem a palavra. Ok. Muito obrigado. Presidente Bismarck, bom dia. Bom dia a todos os colegas que integram essa sessão. Eu vou me manifestar amanhã no estado do Rio de Janeiro. Nós perdemos nessa madrugada o ex-senador, ex-deputado estadual, ex-prefeito do município de Piraí, Nilo Teixeira Campos, um quadro histórico da política do estado do Rio de Janeiro. Nilo nos deixou aos 90 anos, depois de uma vida muito produtiva. Iniciou sua carreira aos 28 anos como prefeito
do município de Piraí, pelo antigo PTB, foi cassado durante a ditadura, nos anos 60, retomou seus direitos políticos e teve uma vida que muito nos honra. Nilo, além de deputado, foi secretário de Estado em diferentes governos, deixou um legado muito grande na emancipação dos municípios e especialmente no desenvolvimento econômico, onde nos anos 90 atuou na área da atração de empresas. Vários municípios que existem hoje no estado do Rio de Janeiro devem sua independência, sua emancipação ao trabalho do Nilo. Quero aqui render minhas homenagens, ele que foi meu inspirador. Nilo foi o meu tutor, foi um homem de vida reta, que me deu os princípios e figura na minha vida como um pai. A natureza do pai que também nos deixou no ano passado. Quero aqui cumprimentar a dona Ana, sua esposa, meu amigo fraterno, meu irmão Manuel Teixeira Campos, filho do Nilo, e as meninas, Ana Letícia, Ana Cândida, Ana Beatriz, Ana Paula, e toda a família Teixeira Campos, inspirada no exemplo do velho manequim, inspirada no exemplo de políticos da estatura de Luiz Fernando de Souza, o Pezão, em Piraí, e de tantos outros que fizeram história e fazem história no município. Quero aqui, em nome de toda a Câmara Municipal, render minhas homenagens ao grande homem público, principalmente cidadão, né, que foi Nilo Teixeira Campos. E peço aqui, meu caro presidente, se pudermos fazer um minuto de silêncio, homenagem à maior história do estado do Rio de Janeiro, porque, mas que certamente honrou, não só honrou a respeito à vida pública brasileira. Obrigado, parabéns. Eu estava preocupado porque está tendo muita animosidade lá. Entendeu? Aí eu estava caminhando. Por isso. A gente já olhou, você foi antes, que você seria realmente melhor. Estamos agilizando a próxima. Por nós, tem que estar atenção. Chegou uma pesquisa no estado, tinha 70% de vacinação. Muito obrigado, presidente. Só um minutinho, doutor. Gostaria de convidar Muito obrigado. fazer uso da palavra. Obrigado, deputado. A deputada Lídice da Mata. Deputado João Daniel. Senhor presidente, senhores deputados, nossa saudação, presidente Bismarck, todos os parlamentares. Nós queremos hoje deixar uma reflexão para a voz do Brasil e demais meios desta casa. Nós precisamos continuar construindo a história do povo brasileiro, uma história de um povo lutador, uma história de um povo que sofreu vários golpes na história desse país. E nesse momento que nós vivemos, uma das piores crises econômicas, políticas, ambientais da história desse país, todo o movimento democrático brasileiro, todos os setores da sociedade brasileira devem estar unidos em torno de um projeto para esse país. Nesse dia 2, sábado, amanhã, é fundamental que todos os homens e mulheres que sabem o sofrimento que passa a nossa população brasileira pelo descaso, pela vergonha, pelo desrespeito
pela falta de compromisso do atual presidente da República, estejam nas ruas para lutar pela democracia, para lutar por um país de justiça. É necessário e fundamental que a Câmara dos Deputados analise um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro, das dezenas de processos que lá se encontram parados, engavetados, porque a custo de ouro ele mantém a sua base aliado para continuar fazendo maldades contra o povo brasileiro e contra nosso país. Não a PEC 32, pelo impeachment de Bolsonaro já e pela retomada de um país democrático, popular, que respeite a nossa juventude e que ajude a construir uma nação livre, justa e soberana. Quero, senhor presidente, que registre para a Voz do Brasil e demais meios desta casa o nosso pronunciamento. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra. Senhor presidente, por favor. Deputada Lídice da Mata, Vossa Excelência tem a palavra. Já ia lhe chamar. Prazer. Muito obrigado, deputado. Bom dia. É que não tive acesso ao microfone. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, eu queria registrar no dia de hoje a passagem do Dia Mundial do Idoso. Fui presidente da Comissão do Idoso. Nós temos cerca de 13% da população do Brasil de pessoas acima de 60 anos de idade e que não tem nenhuma uma política nacional de atenção em nosso país. É um país em que o idoso empobrece mais ainda. Com a última reforma da Previdência, a sua situação ficou mais fragilizada do que antes. E um país, diante da pandemia, extremamente vulnerabilizado, tanto do ponto de vista financeiro, econômico, quanto do ponto de vista da sua saúde. A pandemia teve forte impacto na vida das populações idosas no mundo inteiro, em especial no nosso Brasil, que, aliás, o presidente da República, o seu também ministro da Economia, chegaram a ridicularizar os idosos, dizendo que a população brasileira queria viver até 100 anos de idade. Interessante que são duas pessoas acima de 60 anos, se acham no direito de viver bem, viver usando cartão corporativo da presidência da República, seus filhos fazendo e acontecendo na nação e desejando que os outros idosos possam ter vida curta. E eu quero, portanto, homenagear o Dia Mundial do Idoso, dizer que a nossa luta em defesa da população idosa brasileira continua e queremos uma população brasileira incluída do ponto de vista econômico, educacional, cultural e de todas as outras formas de garantia da sua dignidade enquanto cidadão. Mas, senhor presidente, quero também falar rapidamente do espetáculo dantesco que foi ontem aquela presença do Facuri na CPMI. Aliás, os bolsonaristas agora protestam porque não pode se levar empresário para a CPI. Empresário não pode ser tocado na cabeça deles, principalmente se for empresário ligado a eles, né? Só o povão é que pode sofrer sem ter dinheiro para comer, sem ter emprego, com todas as proteções de trabalho acabada, porque para Bolsonaro e sua gente só serve governo para proteger os ricos. Além do mais, fez ofensas graves a senadores e, principalmente, um atestado e uma atitude desrespeitosa com os homossexuais. Mas, além disso, eu quero convidar todos vocês que nos ouvem, os servidores públicos ameaçados pela PEC 32, que acaba com o serviço público em nosso país, o povo trabalhador em geral, aqueles que perderam seu emprego, aqueles que, nesse momento, deixaram de ter a possibilidade de botar na mesa um prato de comida para seus filhos, aqueles que lutam nesse país para transformar esse país num país rico, que está sendo assaltado pelos bilionários, aqueles que estão sendo desprezados pela política de preço
da Petrobras, aqueles que lutam nesse país para sobreviver com dignidade. Vamos... Pode concluir, deputada. Ativa o microfone de Vossa Excelência novamente. Deputada Lídice? Oi. Oi, Vossa Excelência pode concluir com tranquilidade o seu pronunciamento. Muito obrigada, presidente. Portanto, quero convidar a todos que estão insatisfeitos com essa situação que vive o nosso país, com essa política do preço da Petrobras, que indexa o preço do petróleo vendido aqui, da gasolina, do combustível, ao preço do petróleo lá, e tira o emprego, tira a comida da mesa do trabalhador brasileiro. Para todos vocês, nós precisamos fazer aquilo que a população entende como necessário, tirar Bolsonaro da presidência da República. E amanhã, todos nas ruas para exigir fora Bolsonaro, impeachment já, uma nova política econômica para esse país, que dê dignidade e direitos ao trabalhador brasileiro, que não permita com que a política de preço da Petrobras impacte na conta, na vida do cidadão. É muito bom colocar uma política de gás, um bônus de gás para aqueles que mais precisam, mas é preciso colocar na mesa do cidadão comida. E isso não vai acontecer com esse preço da Petrobras, do combustível, que impacta em toda a cadeia produtiva do nosso país. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. Convido para fazer uso da palavra a deputada Benedita da Silva. Senhor presidente Eduardo Bismarck, mais uma vez aqui estou para primeiro saudar o Dia Mundial do Idoso, lembrando que esse Estatuto do Idoso brasileiro foi criado ainda na gestão da presidência do nosso querido presidente Lula, e estava, na época, na condição de ministra da Assistência Social de seu governo. Então, hoje, nós sabemos o quanto lutamos contra a reforma da Previdência, que prejudicou altamente esses idosos e idosas. E nós estamos aqui para continuar amanhã, no dia 2, sábado, nos atos que estarão acontecendo pelo Brasil afora. Nós estaremos nas ruas pelos idosos que hoje estão desamparados, pelas nossas crianças que estão nascendo na rua, pelos que às madrugadas frias não têm um lugar para dormir, aqueles que na madrugada fria têm recebido a solidariedade das pessoas nas suas quentinhas, dando para ele o que comer, quando deveríamos ter todas as pessoas trabalhando, todas as pessoas recebendo seu digno salário e colocando seu alimento em casa. Nós estaremos nas ruas amanhã por todas aquelas pessoas que estão à busca de carcaça de galinha, aqueles que estão na busca de ossos, aqueles que estão na busca das latas de lixos dos restaurantes e das sobras. Nós estaríamos nas ruas por homens, mulheres, negros e negras, brancos, indígenas, que têm sofrido com essa política marginal, excludente do governo Bolsonaro. Nós estaríamos nas ruas pedindo democracia, pedindo liberdade, combatendo o racismo, a homofobia, combatendo a discriminação e a violência. Nós estaremos na rua pedindo liberdade para que a política verdadeira possa estar governando esse país. É por isso, senhor presidente Eduardo Bismarck, que nós estaremos amanhã e convidamos todos os democratas desse país, todos aqueles que não é apenas contra o Bolsonaro, é contra essa ideologia e essa política maldosa, cruel, do Paulo Guedes e de Bolsonaro, que exclui, que mata, que nega a necessidade do povo,
dos trabalhadores e de trabalhadoras. Nós não aguentamos o preço da gasolina, porque aumenta o arroz e o feijão, aumenta a tarifa de transporte para aqueles que ainda estão trabalhando. Olha quanta coisa ruim está acontecendo. Enquanto isso, senhor presidente, nós estamos vendo, né, o setor financeiro, os banqueiros aí trabalhando, né, em cima dos que menos ganham. Então, senhor presidente, eu gostaria de pedir, senhor presidente, que o meu pronunciamento fosse divulgado na Voz do Brasil, senhor presidente. Obrigado. Lhe ouço. Está feito o registro, deputada. O setor de comunicação da Casa ouviu o pedido de Vossa Excelência. Convido para fazer uso da palavra, na reinscrição, o deputado Henrique Fontana. Senhor presidente Eduardo Bismarck, colegas parlamentares, quero fazer esta fala em defesa dos milhares de trabalhadores por aplicativo que atuam cotidianamente no nosso país. São motoristas que transportam passageiros e também são os trabalhadores por aplicativos que fazem milhões de entregas no nosso país. Esses trabalhadores representam a hiperexploração do trabalho que ocorre num país precarizado e cada vez com menos direitos, menos empregos e menos salários, que é o Brasil de hoje, dirigido por Bolsonaro e pelo fundamentalismo liberal. Quero me solidarizar com todos eles e pedir, presidente Eduardo Bismarck, a sua ajuda na mesa diretora da Casa para que nós instalemos o mais rápido possível uma comissão especial para debater os projetos de lei, como o meu projeto, que está protocolado à Casa, que procura garantir direitos para esses trabalhadores, que estão, como eu disse, superexplorados, desprotegidos, submetidos a uma carga desumana de trabalho e ganhando muito menos do que deveriam ganhar para ter o seu direito à vida digna preservado. O projeto de lei que eu apresentei, que se soma a outros projetos que tramitam na Casa, prevê, presidente Eduardo Bismarck, o direito de um salário mínimo para esses trabalhadores. Prevê o direito de garantia de 13º e de férias. Prevê o direito de garantia de condições de trabalho adequadas para esses trabalhadores. Por exemplo, com o fornecimento de equipamentos de proteção individual. Prevê que esses trabalhadores, por aplicativos, não podem ser submetidos a punições que eles nem compreendem o motivo da punição, ou seja, garante o direito de defesa quando uma destas grandes plataformas quiserem punir um desses trabalhadores, elas têm que explicar por que estão punindo e garantir o direito de defesa desse trabalhador. O projeto que apresentei prevê o direito à previdência que garanta um futuro digno para esses trabalhadores, onde as grandes plataformas terão que pagar parte da previdência desses trabalhadores, como, aliás, ocorre em qualquer outro contrato de trabalho do país. Eu peço 30 segundos para concluir, presidente. O projeto de lei que apresentei, que está tramitando na Casa, prevê um novo tipo de contrato de trabalho. Deputado Helder, deputada Jandira, deputado Ivan Valente. Esses trabalhadores não são empresários, eles não são empreendedores, eles são trabalhadores contratados por estas plataformas, muitas vezes trabalham para 2 ou 3 plataformas e, portanto, têm que ter direitos reconhecidos. Eles são o polo frágil desta negociação. Eles estão submetidos a um processo de hiperexploração, onde cada vez mais gente é chamada a trabalhar e os preços são diminuídos. A remuneração hoje que está sendo paga, por exemplo, pelo Uber, em muitos momentos, me dizem os motoristas, não cobre nem os custos com a explosão do preço de combustíveis. Então, a nossa Casa precisa acelerar um processo de votação de uma nova lei que proteja estes milhares de trabalhadores por aplicativo, sejam eles motoristas que transportam passageiros, sejam eles entregadores de mercadorias por aplicativos.
Esta minha fala e esse o meu pedido, presidente. Está feito o registro do pleito. Bom dia, Paulão. O senhor poderia depois, se possível, fazer a minha chamada? Só um minutinho, porque deputado. Porque chamada estava em trânsito. Ok, deputado Paulão, só um minutinho, por gentileza. Está feito o registro, deputado Henrique Fontana. Encerro as inscrições. As inscrições estão encerradas. Vou retomar, vou chamar os próximos inscritos e retomar a dos faltantes como deputado Paulão e encerrarei os breves comunicados. Apenas pedindo do encerramento, farei um breve comunicado também, se possível. Convido para fazer uso da palavra o deputado Helder Salomão, em seguida será o deputado General Peternelli, em seguida será o deputado Paulão e encerraremos os breves comunicados. Deputado Helder Salomão, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, deputado Eduardo Bismarck, quero saudar também as parlamentares e os parlamentares presentes e o povo brasileiro que nos acompanha por meio da TV Câmara. Sabemos que são muitos os absurdos praticados por esse governo, por isso amanhã nós vamos para as ruas para pedir o fora Bolsonaro. E aqui o nosso apelo para que o presidente Arthur Lira abra um dos mais de 130 pedidos de impeachment contra o presidente genocida que retira direitos e que está cada vez mais envolvido em processos de corrupção. Quero hoje falar um pouco sobre um absurdo que é a tentativa do governo de privatização de empresas estratégicas do nosso país. Correios, Eletrobras, as tentativas do governo que, entre uma medida e outra, propõem privatizar saúde, educação, mas quero me deter aqui no programa de parcerias de investimentos, que o governo chama de PPI. E o governo, com o PPI, ampliou a sua agenda de desestatização portuária e incluiu a concessão dos portos de Vitória, Itajaí, São Sebastião, Santos e Salvador, e Aratu, Candeias, em Ilhéus. E o governo alega que ampliar esse processo de desestatização dos portos é para melhorar a competitividade dos nossos portos, melhorar a eficiência do sistema portuário e atrair novos investimentos. Eu quero, primeiro, dizer que eu discordo completamente. É um processo que não está sendo discutido como devia. Isso vai trazer prejuízos para a economia brasileira. Aqui no Espírito Santo, teremos perda de competitividade, teremos reflexos e consequências muito grandes na economia do Estado do Espírito Santo e também nas economias locais dos municípios capixabas. É fundamental que a gente participe desse debate. O governo do Estado, a bancada federal capixaba, os empresários, os sindicatos da orla portuária, nós precisamos trabalhar para que isso não ocorra como o governo quer. Isso será um prejuízo para a economia brasileira e para a economia capixaba, inclusive gerando desempregos e, como eu disse, perda de competitividade. Eu quero saudar o Fórum Permanente dos Portuários, que tem discutido esse tema, e dizer que o nosso mandato está à disposição para ajudar no debate, na mobilização e na articulação política. Não é verdade que o governo propõe é melhorar a competitividade, é atrair novos investimentos. Isso vai trazer consequências muito negativas no momento em que o desemprego no Brasil é muito alto. São quase 15 milhões de brasileiros. Então, nosso protesto contra o processo encaminhado pelo governo, somos contra a privatização da Codesa e de outros portos estratégicos no nosso país. O Espírito Santo é um estado com vocação para o comércio exterior, tem uma atuação muito grande nesta área, e o que nós estamos vendo é que algumas autoridades ainda não entenderam
o que pode acontecer com o Espírito Santo e com outros estados se nós não impedirmos esse processo nefasto de tentativa de privatizar a Codesa no estado do Espírito. Convido para fazer uso da palavra o deputado General Peternelli. Não está na sala virtual, nem no plenário. Convido, então, para fazer uso da palavra o deputado Paulão. Senhor presidente, gostaria de agradecer a deferência, cumprimentá-lo, todos os pares, principalmente os internautas que assistem o plenário da Câmara Federal. Senhor presidente, eu queria tratar de dois assuntos. Um assunto é uma categoria que tem um papel fundamental na capilaridade da saúde do Brasil. Eu estou falando dos agentes de saúde e combate às endemias. Esta casa teve a sensibilidade e o compromisso e votou num projeto para justamente fortalecer uma categoria que é a primeira que chega no Lares, tem um papel fundamental, um processo de busca ativa, de diagnóstico, e a partir daí você ingressa na malha do sistema SUS em relação às UBS, UPAs ou algum processo mais complexo do ponto de vista da medicina. Esta casa aprovou o projeto. Infelizmente, o presidente Bolsonaro, que não tem sensibilidade com a saúde, não tem sensibilidade com a ciência, ele veta esse projeto. E vai haver uma grande mobilização a semana que vem em Brasília. Eu queria destacar que o Partido dos Trabalhadores compreende a importância desse projeto para a gente derrubar o veto. Eu tenho um compromisso também de derrubar, logicamente, sintonizado com a bancada do PT, e quero sensibilizar os companheiros parlamentares, independente do corte ideológico, para a gente derrubar esse veto, sob pena da gente penalizar uma das categorias mais importantes para a saúde do Brasil. Repito, os agentes de saúde e combate à epidemia. E o outro assunto, senhor presidente, essa semana eu tive a oportunidade de fazer uma visita à empresa brasileira que é a EBSER, que coordena os hospitais universitários no Brasil. E a visita que a gente fez à direção daquela instituição tão importante foi fazer uma cobrança em relação aos concursos que ocorreram. E, ao mesmo tempo, a reserva técnica, que tem um número significativo. E a explicação dada que essa reserva técnica ela depende da autorização do Ministério da Economia. É importante que o Ministério da Economia, que já recebeu a solicitação da EBSER, se debruce e aprove. Só para você ter ideia, Alagoas, isso ocorrendo, a gente vai equacionar toda a expectativa de direito para um hospital universitário que tem um papel fundamental na saúde aqui no estado de Alagoas, principalmente na parte da região metropolitana, um serviço de qualidade, abnegado, que a sociedade reconhece. Então, há uma luta hoje, não é só da EBSER, é necessário que esta casa, principalmente o presidente da Câmara, ele possa dialogar, já que ele tem um diálogo tão importante com o Ministério Paulo Guedes, para resolver a questão do mercado, né? Os grandes interesses do mercado. A gente está falando aqui de hospitais universitários, tem uma malha de mais de 40 hospitais no Brasil, que faz um atendimento SUS de qualidade, e é importante ocorrer essa autorização para que todas as vagas que hoje estão pendentes sejam preenchidas. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria, se possível, divulgar na Voz do Brasil, no meio de comunicação. Obrigado, deputado. Antes de encerrar os breves comunicados, gostaria de fazer um pronunciamento e faço como breves comunicados aqui da mesa, por não ter um outro colega parlamentar no plenário físico aqui para presidir a sessão. Então, passo a fazer como breves comunicados, reiterando. Meu máximo respeito e admiração e solidariedade ao senador Contarato, pela coragem e força nas falas tão necessárias. Lamento o terrível ataque homofóbico do pior tipo. Dinheiro e poder não compram caráter, tampouco bom senso. Também registro que precisamos ser empáticos
sempre com a dor do outro. Isso é sobre humanidade, respeito, acima de tudo. Deixo aqui meu apoio a toda a população LGBTQIA+, que infelizmente sofre diariamente com preconceito e ataques desse tipo. Mais respeito, lamento muito. Encerrado os breves comunicados. A lista de presença registra o acesso de 300 senhoras deputadas e senhores deputados no Infoleg parlamentar. Está aberta a sessão deliberativa remota. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Passe a ordem do dia. Ato da Presidência. Nos termos do inciso 2 do artigo 34 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a Presidência decide criar comissão especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei número 5.016 de 2020 do senhor Subtenente Gonzaga, que, abre aspas, cria mecanismos para prevenir e coibir o assédio sexual contra a mulher no âmbito das instituições de segurança pública e nas Forças Armadas, fecha aspas, e apensados. A comissão será composta de 34 membros titulares e de igual número de suplentes designados de acordo com os parágrafos 1º e 2º do artigo 33 do Regimento Interno. Brasília, 1º de outubro de 2021, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. A presidência informa que, conforme comunicação de lideranças partidárias, não houve acordo para apreciação das matérias constantes na ordem do dia. Ante o exposto, vou encerrar os trabalhos, antes convocando sessão deliberativa extraordinária para segunda-feira, 4 de outubro, às 10 horas, com a seguinte ordem do dia. Medida provisória número 1055 de 2021, projetos de lei números 2505 de 2021, 5.284 e 2.750 de 2020 e 1.133 de 2021. Projeto de lei complementar número 11 de 2020. Projetos de lei números 2.058 de 2021 e 11.276 de 2018. Projeto de lei complementar número 134 de 2019. Projetos de leis números 365 de 2020 e 2.633 de 2021. Projeto de lei complementar número 27 de 2020. Projetos de lei números 4.513 de 2020 e 10.018 de 2018. Projeto de decreto legislativo números 406 de 2019 e 484 de 2021. E proposta de emenda à Constituição número 5 de 2021. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação. A apresentação de emendas, destaques e requerimentos procedimentais às matérias pautadas ocorrerá a partir de 9 horas do dia 4 de outubro de 2021. Período de breves comunicados terá início às 9 horas do dia 4 de outubro. As inscrições serão realizadas por meio do aplicativo Infoleg. Está encerrada a sessão.